Juntinhos em casa. Com Deus no nosso coração, a gente é feliz. Então vamos lá, galera. Se vocês estão felizes, Diga amém. aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Deus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Deus no coração a gente é feliz. A gente com Deus na condução, tudo é muito bom. Eu digo, Jesus é alegria,
história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Me levanta as minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. Bom dia, crianças! Tudo bem? Espero que sim, né? Graças a Deus, tivemos uma semana bem produtiva, né? Todo mundo ainda está estudando, mesmo sendo em casa, mas tá tudo bem, tá todo mundo em casa, com o papai, com a mamãe, né? Com seus irmãos, com os familiares, e isso é muito bom. E para quem está chegando e nos visitando hoje, seja bem-vindo a mais um Juntinhos em Casa, né? Então, hoje nós vamos aprender uma outra história, uma outra aventura que nós vamos entrar. Meu Deus, tia, estou estudando uma grande aventura. Nós já estamos estudando sobre o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Como é o nosso Deus? Como ele age, né? E cada história é uma aventura diferente, né? Nós já estudamos que Deus é o Deus único e verdadeiro, na nossa primeira lição, que nós tivemos aquela aventura que Deus fez cair fogo do céu e queimar uma fornalha que estava toda molhada com água. Vocês lembram dessa história? Pois é, onde foi mostrado que Deus é o Deus único e verdadeiro. Nós estudamos também a história do Deus provedor, que foi o Deus que cuidou do Elias, que mandou os corvos, né, levar, meu Deus, os pássaros levando comida para o Elias. Depois foi a viúva que cuidou do Elias, não é? Então, foi a aventura de Elias e foi o nosso Deus provedor. Nós estudamos depois o Deus vivo, que foi quando Eliseu, né, através do Senhor, que ele orou, ele ressuscitou aquela criança. Vocês lembram dessa história também? Aí nós estudamos sobre o Deus protetor, que protegeu o Daniel e os amigos do Daniel quando eles foram cativos para a Babilônia. Depois nós estudamos sobre o Deus poderoso. O que vai acontecer no Deus poderoso? Vocês estão lembrando, crianças? Livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Lembram por quê? Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Depois, a gente estudou sobre que Deus é o nosso Senhor e Rei. Lembra com a tia Delane? Estudamos sobre Deus, Senhor e Rei. E na aula passada, com o tio Caio, nós estudamos que o nosso Deus é um Deus fiel, né? E hoje nós vamos estudar sobre o nosso Deus, que é um Deus planejador. Eita, mas vai ser uma aventura muito legal, que nós vamos dar continuidade sobre o Deus fiel, o que aconteceu com José, não é? Então nós vamos dar continuidade a essa história. Vamos lá para mais uma aventura, crianças? Então, vamos para a nossa aventura de hoje. Mas para a gente continuar essa aventura, nós vamos relembrar um pouco da história da semana passada. Bom, sobre o José, o que aconteceu com José. Então, vamos falar bem rápido sobre o que vocês já devem ter entendido tudo direitinho, não é? Então, o José, né, ele tinha 11 irmãos, ele era o 11º irmão de uma família, né? E ele era um dos filhos mais queridos do seu pai. Seu pai, que era Jacó, que foi mudado o nome para Israel. É por isso que a nação é a nação de Israel. Então, o José
foi injustamente vendido, né, pelos seus irmãos, que eles não gostavam dele. Ele ganhou, vocês lembram, né? Ele ganhou aquela túnica bonita que o pai dele deu, e os irmãos dele ficaram com muitos ciúmes. E no dia que ele foi visitar, foi lá falar com os irmãos dele, quando eles estavam no campo, eles ficaram zangados, jogaram ele no poço. Como ele não morreu, ia passando os compradores de escravos, eles venderam o José. Sabe quantos anos o José tinha, criança, quando ele foi vendido? 17 anos. Ele ainda era um adolescente. E ele ficou muito triste com isso, né? Mesmo assim, eles venderam, e aí depois inventaram a história do pai deles, não é? E aí José foi parar no Egito. Chegando no Egito, José foi comprado, né, por um chefe da guarda do faraó, o nome dele era Potifar, e aí ele foi trabalhar de escravo, né, na casa do Potifar. Só que Deus sempre estava com José. E lá ele começou a organizar a casa toda, a casa do Potifar, organizar toda a parte de finanças, né, a parte de contas. E começou a organizar tudo, que o Potifar ficou tão confiante dele, que aí deixou ele mesmo de chefe daquela casa, né, de toda a organização. Ele que cuidava dos empregados, ele cuidava de tudo. Mas aí aconteceu aquele problema, que a mulher do Potifar também fez com que o José saísse correndo lá da casa dele, e aí acusou José de uma coisa que ele não fez. E o Potifar, né, não acreditou muito, porque ele sabia que José era um homem íntegro. Mas, mesmo assim, ele mandou, né, colocar o José na prisão. E o José, injustamente, né, foi preso. Aqui o José já preso, né, depois de ter sido preso lá, muito injusto. Mas, mesmo assim, depois de ter acontecido essas coisas ruins com José, ele foi vendido pelos irmãos, ele ficou sendo escravo, ele foi preso. Mesmo assim, Deus continuava com José. Mas como assim? Por quê? Porque Deus tinha um plano para a vida do José. Porque o nosso Deus é um Deus planejador, né? E tudo que acontece em nossa vida, tudo é plano de Deus. Às vezes, crianças, a gente acha que uma coisa que está acontecendo é ruim, que é para o nosso mal, e a gente não entende no momento, mas é um plano de Deus para a nossa vida, assim como foi um plano de Deus para a vida de José. Então José foi preso. Isso foi muito triste, porque era injusto, José não tinha culpa de nada. Mas mesmo assim, José orava todas as noites, ele orava a Deus, ele agradecia pelo dia que ele tinha, e ele sempre pedia a Deus, que ele tinha muita vontade ainda de ver os irmãos, de ver o pai, porque ele tinha muita saudade. Poxa, José só tinha 17 anos, ele era muito querido, ele tinha uma família muito grande, e ele foi para uma terra estranha, não é? Ele era hebreu e foi parar no Egito. E aí ele estava lá na prisão, mas mesmo em todas as provações de José, sempre ele orou a Deus e ele confiava que Deus tinha um plano para a vida dele. Ele não sabia era qual plano, ele não entendia, mas ele sabia que Deus estava cuidando dele. E Deus continuava cuidando de José. Chegando lá na prisão, José também começou a fazer as coisas tudo certa. E o chefe lá da guarda lá da prisão, né, dos carcereiros, ele nomeou José para ficar responsável por todos os presos, por tudo que acontecia ali naquela prisão. E aquela parte lá que o José era responsável, olha, o carcereiro nem se preocupava de ir lá, porque ele sabia que José era um homem justo, um homem íntegro e que ele ia fazer tudo certo. E José continuou lá na prisão, né? Mesmo injusto, mas sempre fiel a Deus. Só, crianças, que aconteceu uma coisa. Um dia, né? Como vocês sabem, no Egito, quem manda o Egito é o faraó. O faraó que é o comandante do Egito. Pois um dia, o faraó, ele ficou muito chateado com o seu chefe, né? Um chefe lá de copeiro, né? O copeiro dele, o chefe dos copeiros, ele ficou muito chateado com ele. E com o chefe dos padeiros, da parte lá da padaria, da parte, né, das comidas gostosas. Mas aí ele ficou tão chateado que ele mandou jogar, eles fizeram alguma coisa muito estranha lá, que ele mandou colocar os dois na prisão. O copeiro e o
padeiro, né? O chefe de copeiro e o padeiro. Ele mandou jogar lá na prisão. A mesma prisão que o José estava preso. Né? Chegando lá, eles chegaram lá, o chefe da guarda disse, ó José, você vai ficar de conta desses presos aí também. E aí José ficou, né? José sempre, todo dia, de manhã, ia lá, em todas as celas e tudo. E como já foi falado na aula passada, que José ele interpretava sonhos, ele tinha o dom de interpretar sonhos, né? Que Deus, através de José, né, falava dos sonhos que aconteciam, não é? E aí um dia, passaram uns dias, eles lá presos, aí um dia José foi lá visitar, né? Passou lá de manhã, para saber como é que eles estavam, e achou os dois, tanto o copeiro quanto o padeiro, que eles estavam muito assim, angustiados, muito assim, zangados, não sei, era triste, era assim um sentimento que ele viu no semblante, viu no rosto deles, o que eles estavam se passando. E aí José perguntou, o que houve com vocês? Né? José chegou lá e olhando assim para eles, assim, o que houve com vocês? Vocês estão assim tão tristes, eu não sei. Aí eles olharam para o outro, né, e disseram assim, não, é porque ontem nós tivemos um sonho. Tivemos um sonho e aí a gente não tem ninguém aqui que possa interpretar esse sonho. Mas como José sabia que o único que pode, né, interpretar sonhos é Deus, ele disse assim, mas não é Deus, não vem de Deus a interpretação de sonhos? Aí eles ficaram assim, ele disse, mas contem-me os sonhos de vocês. E o copeiro lá pegou e disse, olha, eu tive um sonho em que tinha 3 galhos, né, 3 galhos de vinha, né, da árvore da uva, né. E aí nasciam uvas, né, nesses 3 galhos, e eu estava com a taça do faraó na mão, e eu espremia essas uvas e eu servia esse suco para o faraó. Aí José disse, ele orou, né, aí ele disse, olha, esses 3 galhos, eles significam 3 dias. Em 3 dias, o faraó vai lhe chamar e vai fazer com que você volte para trabalhar com ele. Aí ele ficou muito feliz, né, com essa interpretação. Ah, que bom, então eu vou voltar a trabalhar com o faraó. E aí o chefe de padaria, ele ficou também muito assim feliz com o outro. Ah, pô, vou já contar o meu sonho também. Qual foi o seu sonho? Eu sonhei que tinha 3 cestos de pães e de biscoitos na minha cabeça. Eu ia caminhando e aí tinha só que vinham aves e comiam todos os pães dos cestos. Aí o José disse assim, olha, pois o seu sonho é assim, também são 3 dias, só que 3 dias o faraó vai lhe dar a condenação, né? Você vai ser condenado, você vai ser cortado a sua cabeça, né? Aí ele ficou assim muito angustiado, meu Deus, mas essa é a interpretação do sonho. Crianças, e vocês acreditam que quando foi com 3 dias, passaram-se 3 dias, quando foi no 3º dia, o faraó foi a uma grande festa e acabou que ele chamou, né, o pessoal, o copeiro e o padeiro de volta, só que o copeiro realmente continuou trabalhando com ele. Mas o padeiro, aconteceu exatamente o que o José tinha falado. Só que antes dele sair da prisão, sabe o que foi que José disse para o copeiro? Disse assim, não esqueça de mim, lembre-se de mim quando estiver na presença do faraó. Né? E assim aconteceu. E ele começou a trabalhar com o faraó. E passaram, né, 2 anos. Quando passaram 2 anos, o faraó, ele teve uns sonhos. Ele teve 2 sonhos. Né? E ele chamou toda aquela parte do reino lá, todos aqueles sábios que eles diziam que para interpretar o sonho dele, e ninguém não interpretou. Sabe como era o sonho do faraó? Ele sonhou que tinham 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As vacas gordas estavam no pasto, as vacas magras elas saíam de lá dentro do lago e elas engoliam todas as vacas gordas.
Aí ele ficou muito perturbado. Aí o outro sonho era que tinham 7 espigas bem boas, bem bonitas, bem cheias de milho, bem robustas. E 7 espigas toda mirradinha, que não saía nem nada, não tinha nem um caroço de milho. Só que essas espigas que eram ruins, né, magrinhas, elas comiam as espigas gordas. E o faraó estava muito assim, perturbado com esses sonhos. Sabe o que aconteceu um dia? O copeiro escutou ele falando disso, porque ele estava servindo ele, né? Então, ele escutou. Aí ele pegou e lembrou-se: eita, como eu fui, assim, não fui falho nas minhas promessas. Olha, faraó, você lembra que quando eu estava na prisão, você me botou na prisão? Então, quando eu estava lá, eu tive um sonho, né? Aí o faraó estava aqui, ó, triste aqui nesse. Olha a cara desse faraó, como ele está triste. Meu Deus do céu, porque ele estava muito preocupado. Aí ele disse: você lembra quando você me colocou lá na prisão? Então lá eu tive um sonho que. Eu tive um sonho, o padeiro tive um sonho, ele contou como é que aconteceu, e tinha um hebreu lá chamado José, e ele interpretou o meu sonho, e foi tudo do jeito que ele disse. Pois o faraó disse: pois corra, vá lá na prisão, e mandou os guardas ir buscar o José. Pois eles foram buscar o José. José fez a barba, né, botou uma outra roupa e chegou até a presença do faraó. Aí o faraó disse para ele, né: e aí, eu soube que você é quem interpreta sonhos, José? Ele disse: não, o dom não é dele, quem fala sobre esses sonhos, Deus é quem revela os sonhos, a revelação dos sonhos está em Deus. Vocês vejam, crianças, que sempre ele dizia que era Deus, sempre ele estava com fé em Deus, porque ele sabia que o Deus que ele servia é um Deus vivo, um Deus protetor, um Deus que estava cuidando dele, um Deus fiel. E também é um Deus planejador, que tinha planos para a vida de José. Eita! Será o que foi acontecer com José? Vamos lá. Então José disse: mas conte-me os seus sonhos. Aí o faraó contou, né, o sonho, que eram as vacas gordas, as 7 vacas gordas, mais 7 vacas magras, e que elas comiam, as magras comiam as gordas, as espigas também, do mesmo jeito. E aí José olhou para o faraó e disse assim: olha, não são 2 sonhos, é um sonho só. Aí ele olhou para ele, assim, resabiado, né? Ficou assim, sem saber o que dizer. Um sonho só. Deus já sabe, o segundo sonho foi só para concretizar, né, o que o primeiro sonho dizia. Então, essas 7 vacas gordas e essas 7 espigas boas, elas vão ser 7 anos de fartura, 7 anos de chuva, 7 anos de muita colheita, né? Vai ter muitas coisas aqui no Egito, vai ser uma colheita maravilhosa. E as outras 7 vacas magras e as 7 espigas ruins, vai ser 7 anos de seca. Meu Deus, o faraó disse: 7 anos de seca no Egito? Ah, porque lá no Egito era um país muito rico, e eles tinham aquele rio Nilo, e tudo era muito, muito farto. Aí José disse: isso, vai ter 7 anos e eu ainda tenho uma coisa que eu posso lhe dizer. Mas que o Senhor pode nomear um homem muito sábio para que ele possa, nesses 7 anos de fartura, ele possa guardar comidas em toda a região do Egito. Não só aqui, mas em todas as regiões que o Egito, né, que são governadas pelo Egito. Tem que guardar, fazer celeiros e guardar muita coisa para quando vier os 7 anos de seca, o Egito não se abater com isso. Então você procura procure uma pessoa muito sábia. E aí o faraó ficou pensando: mas eu não tenho uma pessoa que tão sábia que vai fazer isso. Aí olhou para os conselheiros dele e disse: o que nós vamos fazer? Aí, na mesma hora, ele teve uma ideia. Ele disse: sabe quem é que vai ser nomeado para ser? É você, José. Crianças, imagina como foi que não ficou a cara do José. Nessa hora, José deve ter ficado assim, muito maravilhado. E nessa hora eu acredito que ele deve ter jogado assim no chão, logo, vontade de jogar no chão para agradecer logo a Deus. Eita, Senhor, a minha vez chegou e foi agora. E aí José ficou muito contente. Disse: vai ser você, José. Porque você
que está dando todas essas ideias. Então você que vai ser nomeado. E você vai ser a segunda pessoa aqui do Egito. Eu sou o primeiro. Depois de mim, as pessoas aqui só vão obedecer a você. Crianças, o José foi nomeado, sabe a quê? Governador de todo o Egito. Olha o José agora aqui, todo nos trinques, arrumadão, olha. Todo cheio com as roupas lá do Egito, do povo do Egito, com esse negócio. Mas pensa que o faraó só fez mandar se vestir? Não. O faraó tirou o anel dele, anel de selo. Que ali, tudo que fosse passar pelaquela parte do faraó, que ele tinha que selar, que ele botasse aquele anel, pronto, todo mundo tinha que obedecer. Pois sabe quem foi que ficou com esse anel agora? O José. Eita, muito massa. Eu acho linda essa história do José. Isso é que é uma aventura. José passar por tanta coisa e vir ser, sabe o quê? Governador do Egito. Eita glória, que plano era esse maravilhoso que Deus tinha para José? Mas vocês acham que o plano que Deus tinha para José era só isso? Ele ser só nomeado um poderoso governador do Egito? Não, os planos de Deus eram outros bem maiores, bem além. Mas nós vamos voltar aqui um pouco. Por exemplo, então o faraó, quando ele nomeou José, ele fez toda uma passeata, uma carreata, naquele tempo era com cavalos e carroças, por toda a cidade, para mostrar o novo governador do Egito, que era José. E sabe o que ele fez mais? Ele mudou o nome de José. Diz que a partir daquele dia ele ia ser o governador do Egito e o nome dele seria Zavenate Paneia. Meu Deus, quase que a tia não consegue dizer o nome. Sarfenate Paneia. O nome lá é egípcio. Então ele ficou conhecido com esse nome, certo? Por isso, então José começou a fazer todo o trabalho, né, a andar, tudo. E aí juntou todas as colheitas dos 7 anos para que não tivesse fome. Só de crianças que essa fome, ela não era só no Egito, era em toda aquela região do Egito, todas as regiões próximas do Egito. Então todas as pessoas daquela época iam passar fome, não era só o povo do Egito. O plano de Deus, então, qual era? O plano de Deus para a vida de José era para ele salvar, através de José, salvar também o povo da fome. E sabe qual era o povo mais importante também? O povo hebreu, de onde o José veio. E foi assim que aconteceu. Como Deus é maravilhoso. Vocês lembram, crianças, quando eu disse que José sempre orava, dizendo que queria ver o pai, os irmãos novamente? Pois Deus providenciou isso, porque o nosso Deus é um Deus planejador. Então, como todos ficaram com fome e só tinha comida no Egito, todas as pessoas daquela região só iam para o Egito. Chegou um dia que foi a família de José, os irmãos de José. Só que eles não reconheceram José, porque José nem era mais parecido com aquela pessoa, sabe por quê? Porque José já tinha 30 anos e ele já era chamado por outro nome. Mas aí, o plano de Deus foi esse. Era que José fosse governador do Egito, mas para quê? Para poder salvar o seu povo. E foi isso que aconteceu. José conseguiu fazer todo aquele planejamento e toda a terra não passou mais fome por conta da obediência de José a Deus e porque o plano de Deus tinha que se cumprir. E o povo de Deus, o povo hebreu, também foi salvo, né, da fome, da miséria, por conta desse plano maravilhoso que Deus fez na vida de José. E José, ele ficou muito feliz com isso, a cara dele de felicidade. Muito feliz, porque ele pôde ser usado, né, por Deus. Ele se deixou ser usado por Deus para salvar várias nações. Não só a nação de Israel, que era a sua nação, que era o seu povo, mas várias outras nações. Que maravilha, não é? Então, na nossa vida, Deus também tem um plano para a nossa vida. Nós temos o plano de Deus, ele é perfeito. Embora a gente passe por muitas coisas difíceis, mas o Senhor sempre está no controle de todas as coisas. E nós vamos sempre lembrar disso, que o nosso Deus é um Deus fiel e poderoso. E Ele pode fazer todas as coisas, o que parecer ruim, se tornarem coisas boas. Tá certo, crianças? Glória a Deus pela vida de José e pelas nossas vidas e que nós possamos fazer com que Deus esteja sempre conosco e obedecendo sempre ao nosso Deus planejador.
Amém? Agora nós vamos, para o nosso versículo-chave, que ele se encontra no livro de Jeremias, do capítulo 29, versículo 11. O versículo-chave diz, o nosso versículo base: pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Viu como os planos de Deus são maravilhosos? Planos de paz e não planos de mal. Vamos mais uma vez falar o versículo para você memorizar. Guarda, pega na sua Bíblia. Tem Bíblias que tem outras versões, mas dá a mesma coisa, é o mesmo sentido. Pega aí na sua Bíblia, leia, copie e aprenda. Vamos lá, mais uma vez. Jeremias 29, 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém, Que os planos de Deus realmente são planos de paz para as nossas vidas. Agora nós vamos orar para agradecer por esse momento maravilhoso, mais uma aventura, e agradecer, pela vida de cada um de nós, e agradecer por exemplos maravilhosos que nós temos na Bíblia de pessoas de fé, e que os planos de Deus se cumprem na vida delas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós somos te gratos, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo teu amor para com a gente, Senhor. Mais uma vez nós queremos te agradecer por mais um Juntinhos, que o Senhor está aqui presente, Senhor Deus. Estamos falando da tua palavra, as crianças estão aprendendo cada vez mais de ti, Senhor, a te obedecer, a te conhecer. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, de cada criança, de cada família, Senhor Deus. Abençoa cada um que está acompanhando e que essas pessoas, ó Deus, venham te conhecer mais e mais. Abençoa cada criança, Deus. Em nome de Jesus que nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima aventura no mais um Juntinhos em Casa. E continue com os Juntinhos. Beijo da tia. Deus amou o mundo de tal maneira que veio para todos os abrigos e todos os povos. Vamos lá? Uma viagem ao safari, foi então que conheci uma tribo especial, se balançava e cantava assim: Balangala, legelele, lololó, lulu, legelele, lolulu. Balangala, legelele, lololó, lulu, legelele, lolulu. E eu que não entendi nada, pedi alguém pra traduzir. Fiquei feliz quando me falaram que na minha língua se cantava assim: eu vou cantar, vou dançar, vou sorrir, vou pular, vou brincar, sou amigo de Jesus. Eu vou cantar, vou dançar, vou sorrir, vou pular, vou brincar, sou amigo de Jesus. Balangala, legelele, lololó, lulu, sou amigo de Jesus. Balangala, legelele, lololó, lulu, sou amigo de Jesus. Você é amigo de Jesus, Yasmin? Eu sou! Você também é? Eu sou. Uma viagem ao safari, foi então que conheci uma tribo especial, se balançava e cantava assim: Balangala, legelele, lololó, lulu, legelele, lolulu. Balangala, legelele, lololó, lulu, legelele, lolulu. E eu que não entendi nada, pedi alguém pra traduzir. Fiquei feliz quando me falaram que na minha língua se cantava assim: eu vou cantar, vou dançar, vou sorrir, vou pular, vou brincar, sou amigo de Jesus. Eu vou cantar, vou dançar, vou sorrir, vou pular, vou brincar, sou amigo de Jesus. Balangala, legelele, lololó, lulu, sou amigo de Jesus. Balangala, legelele, lololó, lulu, sou amigo de Jesus.
Ana e eu estava morrendo de saudade de vocês. Faz um tempão que eu não apareço aqui. Mas estou de volta e eu sei que hoje vocês ouviram a história de José, a história de como Deus tem planos maravilhosos para nós, tá bom? E aí eu trouxe uma atividade que é bem legal para vocês se divertirem com a sua família, para vocês se divertirem com os seus irmãos, tá bom? A atividade é bem simples. A atividade, o nome dela é papel mágico. Mas como assim papel mágico? Vocês vão entender agora. Fica ligadinho aí no que você vai precisar. Bom, para essa atividade você vai precisar de papel toalha, de um copo de água, grande assim, uma vasilha, um pincel preto desses mais grossinhos e várias canetinhas coloridas para você pintar, tá? Como que você vai fazer? Você destaca aqui uma folha do papel toalha e vai dobrar. Dobrei. Nessa parte da frente você vai desenhar. Nessa parte de dentro você vai pintar. Vai ficar a sombra. Eu vou demonstrar aqui. Nesse daqui que eu já fiz, ó. Por exemplo, a borboleta eu desenhei toda com esse pincel preto mais grosso. E aí aqui dentro, ó, tem a sombra, tá dando pra ver? Tem a sombra, eu fiz a pintura que eu queria, tá? E aí, depois que você fizer todas os seus desenhos, é a hora da mágica acontecer, tá? Nós vamos colocar aqui no recipiente a água. E vamos ver o que vai acontecer agora. E agora, com os seus desenhos em mãos, quando você já estiver com eles, é o momento da mágica acontecer. Ó! Uau! Ele vai pintando todos. E aí você vai, ó, fazendo, vai tirando e vai colocando o próximo pra ir pintando. Pronto, olha que legal. Eu espero que vocês gostem dessa brincadeira, que vocês façam muito na casa de vocês, tá bom? E é isso, até o próximo Juntinhos em Casa. Olá, galerinha, você sabia que nosso Deus tem vários nomes? Jeová, Rafa, Jirei, vamos lá? Celebra com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como nosso Deus, Ele é poderoso na terra. Celebrai com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Celebrai com júbilo ao Senhor.